Bem-vindos ao tour pelo Museu de Anne Frank. Hoje vocês vão conhecer a verdadeira história de Anne e da sua família e observar como era o esconderijo, onde a família Frank passou grandes momentos difíceis. O Diário de Anne Frank foi escrito aqui e é conhecido por ser um retrato fiel da aflição de uma família de judeus sobre a mira do nazismo e o terror da Segunda Guerra Mundial. Anne viveu uma grande parte da sua vida na cidade alemã de Frankfurt. Entretanto, com o início dos ataques nazistas, a família Frank se viu obrigada a se esconder em algum lugar. O local que eles acharam ficava nos fundos do prédio da empresa do pai da garota. Então eles se mudaram, indo debaixo de chuva, cada qual com uma pasta de escola e uma bolsa de compras cheias até a borda com as coisas mais variadas. As pessoas olhavam a família Frank na rua com olhares simpáticos, pois eles se lamentavam não poder oferecer algum tipo de transporte. Sendo assim, a família chegou em seu destino e passaram a viver por lá. Como podemos perceber, o anexo secreto possuía duas casas que esteve vazia durante toda a moradia de Anne e sua família. Aqui é a entrada. O anexo passou a ser realmente secreto depois que esta estante de livro foi colocada para esconder a porta. Bom, vamos começar pela parte de cima. Esse é o quarto de Anne. Foi aqui onde Anne passou grande parte do seu tempo. Como forma de passar o seu tempo, Anne costumava escrever em seu diário ou estudar. Todo dia, logo após o almoço, ela fazia atividades de matemática, línguas, história e outras matérias. Como forma de atração, os nazistas ofereciam ofertas de emprego para capturar os judeus, que eram enviados a campo de concentração para serem mortos, assim como também sofreram perseguições. Pausa! Eu lembro do Levi-Strauss mesmo. Os homossexuais e ciganos. Uma dessas propostas foi oferecida à irmã de Anne, Margot, mas ela não aceitou, pois sabia desse risco. Como foi dito anteriormente, o Diário de Anne Frank é conhecido por ser um retrato fiel da aflição de uma família de judeus sobre a mira do nazismo e o terror da Segunda Guerra Mundial. Aqui era a sala onde a família podia comer e passar o tempo junto. Anne chama de ciclo alimentar os períodos em que tiveram de repetir durante os dias o mesmo prato, em todas as refeições, porque era a única coisa que tinha. Citação de Anne. Mas ainda estamos vivos e, na maior parte do tempo, isso também tem um gosto bom. Segunda citação de Anne. Os relacionamentos aqui no anexo pioram a cada dia. Não ousamos. Citação de Anne neste local. Mas ainda estamos vivos e, na maior parte do tempo, isso também tem um gosto bom. Segunda citação de Anne. Os relacionamentos aqui no anexo pioram a cada dia e não ousamos abrir a boca na hora das refeições. Além da família Frank, viviam mais algumas pessoas no anexo. Todos conviviam muito bem, brincavam, se divertiam, se ajudavam, conversavam, mas havia os conflitos, o que já era de se esperar com tantas pessoas vivendo juntas em condições precárias. Anne não se dava muito bem com a senhora Van Damme, que estava sempre tentando corrigi-la e provocá-la com seu jeito intrometido. Mas, apesar de tudo, não havia conflitos grandes e eles conviviam bem juntos. A família conseguia comida através do funcionário da indústria e amigo do pai de Anne, Sr. Golds. Ele foi uma peça para a história, pois ajudou a família em muitos momentos. Como não tinha quartos suficientes, algumas camas ficavam nesse ambiente também. Vamos descer as escadas. Os nazistas eram antissemitas, odiavam os judeus, a religião que a família Frank seguia. E exatamente por isso determinaram-se em exterminá-los, com o pretexto de atingir seu ideal de superioridade, a raça ariana.
Portanto, Anne e sua família precisaram se esconder para salvar suas vidas. Bom, uma das partes mais complicadas da vida secreta era a falta de privacidade e a falta de condições sobre a higiene pessoal. Todos os escondidos no anexo não utilizavam água corrente, nem davam descarga na privada. Banho só aos sábados ou domingo, e ainda assim, de caneca em uma tina com água aquecida. Por medida de segurança, as cortinas estavam sempre fechadas. Cada um tinha uma preferência de lugar para tomar banho. Assim, tomando banho em lugares diferentes da casa. Anne, por exemplo, tomava banho no espaço toalete do escritório. Bom, deve ser difícil imaginar viver aqui por anos, não é? De 12 de junho de 1942 a 1º de agosto de 1944, a jovem Anne Frank escreveu em seu diário toda a tensão que a família Frank sofreu durante a Segunda Guerra Mundial. Longos dias de silêncio e medo aterrorizante, eles foram descobertos pelos nazistas e deportados por campos de concentração. Mas ela sempre manteve um pensamento positivo. A história real é graças a Otto Frank, o pai de Anne, quem encontrou o diário e o publicou. Infelizmente, Anne não continuou viva para contar sua história com sua própria boca. O diário de Anne está em todo lugar. Entendê-lo significa entender muito sobre a história do nosso mundo atual. Declaração veio afirmar que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direito. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns com os outros, com espírito de fraternidade. Não há distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Espero que tenham gostado da vista. Volte sempre que quiser.